Estamos aqui ao vivo. Bom dia a todos, bom dia, vamos começando. Estamos aqui na nossa live. Bem-vindos, se estiverem me ouvindo bem, dá um... Aperta o número 1, manda o coração aí se estiver ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Aê, obrigado. Hoje a gente vai fazer uma live aqui de conhecimento, trazendo conteúdo, falando um pouco sobre cozinhas planejadas. Tá me ouvindo bem, Tatá? Minha mentora, obrigado pela participação. Eu vou trazer um conteúdo super legal aqui que eu tenho acompanhado ao longo dos anos. Muitos clientes que optam por fazer cozinha sem ter uma orientação de um profissional, acabam cometendo alguns erros. E hoje eu estou trazendo aqui um conhecimento para vocês sobre como evitar esses erros em cozinhas planejadas. Vou tentar deixar o tema salvo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Pronto, será que eu consigo travar esse comentário? Não vou conseguir. Vamos lá, então todo mundo me ouvindo bem aí? O tema de hoje que eu estou trazendo para vocês é como evitar os 10 maiores erros que eu tenho acompanhado em cozinha planejada. São dicas aí pontuais que eu vou falar tintim por tintim, sem esconder nada, que é para você que sonha em ter uma nova cozinha, está pensando em reformar, comprar um apartamento novo, para que você não caia, não cometa nenhum erro que eu tenho acompanhado há tanto tempo, né? Vou explicar aqui métodos, os motivos, porquê dessa dica. São 10 dicas no total, então cada dica eu vou explicar detalhadamente o motivo dela, o porquê que a gente está trazendo isso, onde que eu vejo mais os erros acontecerem, alguns truques e também maneiras de evitar esses erros, né? Estão ouvindo bem? Legal aí? Podemos iniciar aqui a apresentação. Preparei um material bem legal para vocês aqui, vai ter uma imagem de fundo, onde vai exemplificar o erro, o tema, e eu vou falando em cima dela para poder ajudar vocês e ilustrar tudo isso. Para quem já fez uma cozinha planejada, para quem já realizou esse sonho, muita gente, a gente sabe que acabou fazendo um mau investimento por erros que talvez o profissional tenha feito, talvez a empresa tenha feito. E essas dicas aqui vão servir de conteúdo, vão servir de base para você poder evitá-las, né? Então, quem já teve uma experiência ruim, esse passo a passo, essas 10 dicas que eu vou trazer aqui serão muito proveitosas para que isso não aconteça mais, né? Esse é meu maior interesse aqui, é trazer um ensinamento para vocês. E eu vou ter aqui uma dica brinde, que ontem me veio essa ideia aqui para vocês, culpa da minha mentora Tatá Gonçalves aí, me ajudou nessa etapa. Uma dica brinde e mais um outro brinde super legal também. Então, para você que está assistindo a gente, conhece alguém que comprou um apartamento, conhece alguém que está pensando em reformar, que quer reformar a sua cozinha, clica ali no aviãozinho, tem um avião aqui embaixo, e manda para essa pessoa para ela vir participar da live com a gente. Também peço que apertem bastante o coraçãozinho aí, que isso ajuda a impulsionar essa live no Instagram e ajuda a trazer mais gente para vir participar aqui e aproveitar esse ensinamento, esse conteúdo. E dentro disso a gente posso levar esse ensinamento para mais gente e assim minimizar os erros que eu tanto vejo acontecer. Mas é isso aí, vamos lá, pessoal. Vou começar aqui, sem muita enrolação. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Vamos lá, vou pegar a imagem aqui. Vamos lá no começo, escolher aqui a minha primeira apresentação. É isso aí.
Como evitar os 10 maiores erros em cozinhas planejadas. Esse é o nosso tema. E o que vocês vão aprender aqui? Essa live tem o objetivo de ajudar, de uma vez por todas, a não cometer alguns erros que eu vejo os clientes cometerem. Muitos clientes nos visitam lá na nossa loja e já começaram a obra, já contrataram um pedreiro e sem ter um planejamento, né? Então, existe aquela máxima do empreendedorismo: quem não planeja, planeja errar. Então, quem não planeja como será a sua cozinha, essa pessoa planeja cometer algumas gafes, cometer investimentos sem necessidade, talvez fazer uma obra 2 vezes, né? Então, essa frase vale muito: quem não planeja, planeja errar. Isso vale para nossas obras e nossas casas, né? Para a nossa cozinha, que é o tema de hoje. E isso serve para aquelas pessoas que pensam em fazer uma reforma sem contratar um profissional, sem contratar uma empresa capacitada para isso. E eu trouxe aqui, vou trazer 10 dicas práticas, ricas em detalhes, tintim por tintim, como eu já falei. E é isso aí, vamos lá. Primeira dica. Deixa eu selecionar aqui a imagem de fundo. Primeira dica é não entender o formato da sua cozinha. Então, toda cozinha ela tem um formato. Ela pode ser uma cozinha linear, que nem está ali na primeira imagem. Ela pode ser uma cozinha com ilha, pode ser uma cozinha com península, pode ser uma cozinha em L, uma cozinha em U, ou uma cozinha corredor ou paralela, né? Que a gente tem a bancada de trabalho à frente. Então, como que funciona isso? Você tem que entender o formato e a disposição da sua cozinha, né? Entendendo o formato e a disposição dela, dentro dessa cozinha você precisa formar um triângulo, que é a ligação. Vou aqui na minha mesa aqui, fica mais fácil o meu entendimento. Entender na cozinha, formar um triângulo. Então da pia para a geladeira, da geladeira para o fogão, né? Então você tem que ter essa conexão dentro da cozinha. Então ali na cozinha linear, você tem à disposição geladeira, pia e fogão. Na cozinha com ilha, você tem geladeira, pia e fogão. Você percebe ali no desenho que sempre forma um triângulo. Formando esse triângulo, você está otimizando o seu trabalho e o seu dia a dia dentro da cozinha. Então isso é muito importante, entender. Eu tenho um sonho de mudar minha cozinha, reformar minha cozinha. Vamos lá, primeira coisa, vamos se planejar e vamos entender como que é o fluxo dela. Às vezes não adianta você querer mudar a cozinha e colocar a geladeira para um lugar, do lado do fogão, e a pia lá para o outro lado. No teu dia a dia isso será prejudicial. Então esse é o primeiro ponto, né? Você entender primeiro o formato da sua cozinha e buscar dentro dele sempre um triângulo para você ter o melhor aproveitamento, tá? Tem cozinhas que serão possíveis isso, tem cozinhas que não, mas a gente tem que buscar sempre essa otimização, tá? Buscar sempre esse resultado. Erro número 2 que eu vejo. Então, erro número 1 é não entender o formato. Erro número 2, vamos lá. Não ficar atento ao tamanho dos móveis. Nossa, esse é o que mais acontece. Canso de ver esse erro. O que acontece nessa situação? As pessoas, às vezes, vão a palavra não é nem na intenção, no achismo de que o tamanho da pia é X, o tamanho da pia pode ser Y, e isso, sem ter um fundamento, sem ter um porquê, vai acabar sendo prejudicial. Então, hoje, o que o mercado pede? Tá? Eu estou aqui com outro material aqui que eu estou trazendo essas informações mais detalhadamente. Então, aqui, o que hoje o mercado pede? Que as pias, o granito, granito, tem que ter 60 centímetros no mínimo. Isso se a gente estiver falando de essa pia, ela tenha um cooktop e um forno abaixo dela. Então, de regra, 60 centímetros tem que ter esse granito. Não dá para ser menos que isso, tá? Caio, eu não vou ter cooktop e forno, eu vou ter um fogão de embutir. A pia tem que ser maior ainda, porque o fogão de embutir ele pede uma profundidade maior, tá? Então já começamos por aí. 60 centímetros é o que a gente precisa ter numa pia
comum de cozinha, tá? Porventura que a construtora venha te entregar uma bancada dessa mais rasa, tem que entender quais são os eletrodomésticos que você pode comprar para você não sair comprando por empolgação e depois esses eletrodomésticos não virem a caber debaixo da pia ou na marcenaria que você tenha contratado, alguma coisa nesse sentido. Então, etapa por etapa. Primeiro vai entender qual é o tamanho que você precisa e depois selecionar os eletrodomésticos para isso. Tá? Se você tiver uma torre quente, que até a imagem que está aqui atrás, ó, atrás dessa foto que eu coloquei, tem uma torre que ela tem um micro-ondas e um forno embutido. Já precisa ter no mínimo 62 centímetros de profundidade, tá? Que senão não cabe os eletrodomésticos mais modernos e que estão sendo usados, que são os lançamentos aí de Tramontina, de Brastemp, de Electrolux. As empresas que fazem eletros, elas já estão fazendo os eletrodomésticos com tamanhos maiores, então precisa ter 62 centímetros de profundidade para a torre e bancada no mínimo 60 centímetros, tá? Os móveis superiores, eles precisam ter no mínimo área interna de 35 centímetros. Não adianta esses móveis superiores terem menos que essa profundidade, pois pode ser que não venha a caber prato, né? Dependendo do tamanho de travessa que você tenha para guardar. Então também cabe entender a sua necessidade, o que você quer guardar dentro deste armário, tá? E dentro disso você pode personalizar o tamanho do móvel, obviamente, né? Mas no mínimo 35 centímetros é o recomendado. A não ser que você tenha um outro armário de suporte, e aí você queira fazer um armário só para guardar copos e taças, esse armário sim, ele pode ter uma profundidade diferenciada. Mas para aquele mínimo de cozinha que a gente precisa, 35 centímetros internos. Tá ok? Vamos lá. Próximo erro. Deixar de usar puxadores embutidos. Então o erro é não usar puxadores embutidos. Por que eu digo isso? A gente sempre explica isso para os nossos clientes. As portas hoje, as cozinhas atualmente, o pessoal tem feito muito ela em MDF. O MDF é um material que tem uma menor resistência à água, né? Porém é um excelente material para se fazer cozinha. É o que se mais usa hoje, não só no Brasil, como na Europa também, Estados Unidos também. É o material mais consumido hoje para mobiliário de residência, né? Que é o MDF. Então, por que eu dou essa dica? A partir do momento que a gente usa puxador embutido, principalmente o puxador embutido em perfil de alumínio, então eu vou usar como exemplo aqui uma madeira que eu tenho aqui. Então vamos dizer que aqui é a porta da sua cozinha. A partir do momento que a gente usa um puxador, um perfil de alumínio que venha e proteja, encaixe aqui por cima da porta, da frente de gaveta, que esse alumínio ele proteja por cima, você concorda que essa porta que está abaixo da pia ou essa frente de gaveta que está abaixo da pia, ela está protegida contra a umidade? Então a durabilidade dessa porta, dessa frente, é infinitamente maior do que você ter uma porta, uma frente em MDF com um puxador de alça, como se fosse um puxador aqui assim. A partir do momento que você tem um puxador aqui, esse movimento de abrir e fechar e podendo ter um pouco de água molhando, impregnando em cima do móvel, pode ser que venha a deteriorar essa frente de gaveta, essa porta aqui. Tá? Então, é muito interessante que você opte por trabalhar, no mínimo, embaixo da pia, com um perfil de alumínio embutido na porta, porque isso vai te trazer mais durabilidade, tá? Para essas frentes que hoje a gente trabalha ela com 90%, 95% fabricando ela em MDF. Tá? Então esse é o erro número 3. Não usar puxadores embutidos. Tá? Vamos lá. Erro número 4. Não aproveitar os cantos dos armários. Então hoje a indústria de marcenaria, a indústria de móvel planejado, ela já tem acessórios que fazem a otimização 100% desse canto. Esse canto que por muitos anos você tinha um acesso difícil, você abria uma porta e acessava um canto longo, que até para limpar, pegar qualquer coisa ali dentro era ruim, só deixava aquelas panelas que você menos usava.
E hoje a gente tem uma solução muito legal que são as dobradiças 165 graus. Elas permitem que a porta que está fechada assim, vamos dizer aqui em L, aqui, ó, ela faça uma abertura de 165 graus, permitindo que você tenha um acesso 100% desse canto, com uma prateleira em L ou duas prateleiras juntas lá dentro, te dando um acesso muito mais fácil de armazenamento e de limpeza, obviamente, tá? Então você usar esse canto 100% é possível, é viável e é um erro não usá-lo, tá? Porque ali você guarda muita coisa. Ó, a Amanda Guedes acabou de comentar, ela tem esse canto e as coisas ficam esquecidas lá. Isso, por quê? Porque ainda não se usava, talvez, não sei quando que você fez essa cozinha, não se usavam as dobradiças 165 graus. Além das dobradiças, essa foto que eu deixei aqui de plano de fundo, elas representam um acessório, que é um canto mágico. Tá? Esse acessório chamado de canto mágico, ele tem a porta, ela tem somente uma abertura normal de 90 graus, como é habitual, e lá dentro a gente instala um acessório que ele sai andando em cima de um trilho, formando uma curva, até chegar a essa disposição inteira aqui fora. Então, dessa forma, você consegue ter esse acessório com diversos usos e armazenamentos ali, usando esse canto por inteiro. Tá? Então, fica essa dica aí. É um erro não usar o canto, é possível nos móveis inferiores, sendo ele com a dobradiça 165 graus ou com o canto mágico, e nos móveis superiores também as dobradiças 165 graus, super aproveita o espaço aí e te dá muito mais flexibilidade. Vamos lá, erro número 5. Não fazer as partes internas dos móveis em MDP e MDF Ultra. Gente, já não existe mais fazer armário de cozinha em MDP ou em MDF normal. A parte interna desses móveis, até a indústria já nos oferece a nós marceneiros, desculpa, gente, a nós marceneiros, um material que tem uma resistência à umidade, uma resistência a molhar gigantesca, que é o MDP e o MDF Ultra. Cada um no seu uso, cada empresa opta por usar um tipo de material. Qual é a característica muito legal desse material? Eles são hidrorrepelentes, então o contato da água neles não deixa eles incharem. E isso traz o que para você? Muito mais durabilidade, tá? A parte toda interna do seu armário de cozinha, digamos que você goste de uma cozinha com uma linguagem industrial, você quer fazer uma cozinha preta. A tua cozinha pode ser totalmente preta por fora e por dentro ela vai ser branca, com o miolo desse material, como na foto que eu coloquei aqui. O miolo dele é verde, porque a resina dele tem esse corante verde para identificar o que é um MDP, um MDF Ultra, e o que é um MDF, um MDP normal. Tá? Então eles botaram esse pigmento na resina para identificarmos lá dentro da linha de produção, a gente identificar o que é um material branco comum e um material branco resistente à umidade. Tá? Por isso que esse miolo é verde. Então, por dentro do seu móvel, ele já vem todo com revestimento branco, né? Gavetas em toda branca, a caixa do armário, prateleiras todas brancas, tá? Só que esse material ele tem essa hidrorresistência, trazendo assim muito mais durabilidade para o seu móvel e também muito mais resistência, caso rache um sifão ali embaixo da pia, caso solte um niple do ponto de água, caso tenha algum vazamento, né? Então, por isso que a gente recomenda, faça a parte interna dos seus móveis, ou exija a parte interna dos seus móveis em MDP e MDF Ultra, porque isso vai te trazer durabilidade e vai melhorar o teu investimento para a tua cozinha, né? Vamos lá, essa foi a dica 5. Estão gostando das dicas aí, pessoal? Aperta o coração aí para me ajudar aí para essa live, para mais gente vir participar comigo, vir conhecer um pouco dos erros que a gente mais percebe aí. Dá um joinha, aperta o coração bastante aí, tá com o dedo no coração assim, ó.
Isso, obrigado, pessoal. Aperta o coração aí que essa live vai para mais gente aí. Vamos lá. Erro número 6. Ah, lembrando, hein? Vai ter brinde, hein? 2 brindes. 2. Vamos lá, pessoal. Erro número 6. Não fazer as portas e os tamponados em MDF 18mm. Aí tem duas vantagens. Uma, estética, e outra, resistência e durabilidade. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, estética. Um tamponado de 18mm, ele deixa o armário muito mais encorpado. Ele deixa o armário muito mais sofisticado. Nessa foto de fundo aí, e na foto colorida, que até é lá do vocês no erro passado. É o seu. Pessoal, vocês estão me vendo? Vídeo pausado. Voltou. Estão me vendo? Me dá um joinha aí. Voltou o vídeo. Mas já estão me vendo de novo? Me dá um ok aí, por favor. Ah, retornou. Beleza. Obrigado. Vamos lá. Então, aqui vamos ver que aqui é a porta. Porta do armário. Eu estava comentando no erro 5 para fazer ele em MDP, MDF Ultra, né? Então, a caixa é branca, vamos dizer assim, né? Então, a gente faz a caixa do armário, colocamos a porta e o tamponado vem para dar cor do móvel. Então, digamos que o tamponado aqui no caso, um tamponado madeirado. Eu posso ter a porta preta, eu posso ter o tamponado inferior em preto, entendeu? Então, o tamponado dá o corpo do móvel, né? Então, digamos que ele vai incorporar o móvel, né? Ele faz a volta toda. Então, isso é uma questão estética e aonde que é a questão de durabilidade. Por quê? Os portas e tamponados em 18mm, eles têm uma maior resistência à tração do parafuso. E outro ponto também, uma porta em 18mm, ela adere melhor aos parafusos da dobradiça e ela funciona melhor quando a gente instala a dobradiça nessa porta. Por quê? Uma dobradiça ela ocupa 13mm da porta. Você concorda que só uma capinha de 2mm entre o furo da dobradiça e a face do MDF, isso deixa a porta muito frágil, tá? Quando a gente está usando um tamponado e uma porta que é o tema de agora, né? Mas uma porta de 18mm, eu já tenho 5mm de margem ali. Então isso traz mais resistência naquele abre e fecha da porta com a dobradiça, entendeu? Então usar as portas e os tamponados em 18mm é uma questão de estética e durabilidade. Além do que, não necessariamente você precisa, como na foto aqui eu tenho, só para exemplificar essa foto que está aqui no fundo, ela é uma porta branca, tem um tamponado embaixo, vocês estão vendo uma faixa preta, e um tamponado lateral, uma faixa preta, e aí tem um móvel aqui em cima desse adesivo que a gente tem, que é um tamponado ali preto também. Aí o que a gente pode fazer? O tamponado a gente pode fazer ele de 18mm, 25mm é uma chapa que existe no mercado, então a gente pode ter esse tamponado com 18mm, com 25mm, e aí o que a gente pode ter também? Juntar 2 MDFs de 18, então a gente vai ter um tamponado de 36, ou juntar 3 MDFs de 18, vai ter um tamponado de 54mm. Então você que queira fazer ali Gente, tá travando de novo? Me dá um feedback aí, por favor. Juntar 3 MDFs de 18mm, a gente vai ficar com uma borda bem grande e vai dar uma encorpada maior ainda no móvel. E pensando nisso, às vezes você quer fazer uma prateleira decorativa ali em cima da pia, pode-se juntar esse MDF, né? E aí ter um tamponado mais grosso, trazendo uma outra sofisticação pro móvel da cozinha. Tá bom?
Então essa é a dica, o erro número 6. Erro número 6, não fazer as portas e os tamponados em 18 milímetros. Erro número 7, não usar os eletrodomésticos embutidos. Essa dica aqui também é pensando de qual forma. Já começamos a fazer a obra, já contratamos profissional, já estamos com pedreiro em casa, agora é a hora de colocar os eletrodomésticos, por que não eles não serem embutidos? Então hoje o mercado está repleto de opções, desde do investimento mais baixo até a gente ter fornos de R$6 mil, R$8 mil, com múltiplas funções. Então já que estamos fazendo uma cozinha toda nova, então temos que apostar nos eletrodomésticos embutidos. Vantagens: além deles serem mais funcionais, mais práticos e ocuparem menos espaços, eles são encontrados em diferentes preços, como eu falei para vocês, né? E hoje o que a gente tem mais visto são os fogões cooktops, tá? Então, o que é o fogão cooktop? Aquele fogão que você vê. Vai ser difícil vocês enxergarem aí, mas depois no brinde vocês vão poder ter essa ideia melhor. Lá na esquerda da foto, então da esquerda para a direita, a gente olhando essa cozinha, ela tem na esquerda um cooktop. Então a pedra de granito ela é entregue para você, cliente, inteiriça. Tá? Esse fogão de cooktop ele é uma camada de vidro de 4 a 5 milímetros. Tá? Ele só tem uma parte técnica por baixo, que é a estrutura dele, que faz o fogo, né? Faz ali o funcionamento operacional dele. Então ele fica embutido na pedra. Então você tem o granito, 5 milímetros para fora um vidro, com os bocais ali para cima. Tá? Eletrodoméstico embutido, cooktop. Outro eletrodoméstico embutido nessa foto. A gente tem o forno embutido. Forno embutido hoje, você tem ele com baixo investimento, médio e alto. Ele tem múltiplas funções, alguns já tem até telas com funções, com receitas e N benefícios aí que a gente pode ter com esse forno embutido, tá? Então, um ponto bem legal, os cooktops hoje mais sofisticados, eles estão saindo, as linhas mais sofisticadas, elas já vêm com o tremper dele, né, que é o ferro de cima, em ferro gusa. Ferro gusa é aquele ferro usado em fogões industriais, tá? Então, se atentem quando for comprar um cooktop, caso tenham dúvida, manda um direct pra gente, um cooktop que já tenha ferro gusa. Esse ferro de cima, ele tem muito mais durabilidade, muito mais resistência à temperatura, né, do que aquele fogão cooktop que ele tem somente um ferrinho simples ali numa pintura que aquilo rapidinho vai descascar. Então busquem comprar um cooktop com a estrutura dele de cima com ferro gusa. Eu esqueci o nome daquilo, mas é os bocais ali de cima. Tá? Outra dica, micro-ondas com múltiplas funções. Então a gente tem aqui nessa cozinha, exemplificando, o forno e o micro-ondas embutido. Micro-ondas com grill, forno com grill, nós tem N opções. E também as coifas, né? A coifa ela pode estar externa ali, como nesse projeto ela está aparecendo, mas ela é um eletrodoméstico considerado embutido, né? Ela pode ser, a coifa pode ter exaustão e pode só trabalhar isso, ferro fundido. O ferro gusa é o bocal ali do cooktop em ferro fundido. Voltando à coifa, para vocês entenderem, ela pode ser de exaustão, quando ela joga o ar para fora da cozinha, e ela pode ter a função de depurador. Então ela vai tratar o ar dentro do ambiente, ela passa por um filtro de carvão ativado, trata o ar e joga o ar limpo de volta para o ambiente. Então essa coifa funcionou como depurador. A coifa, quando funciona como exaustor, o apartamento ou a casa ele tem que estar preparado para isso, ele tem que ter um sugador, uma ventoinha jogando esse ar para fora do apartamento. Não é todo apartamento que tem, não é toda casa que foi planejada para isso. Tá? E também temos os depuradores embutidos. Eu não tenho uma imagem para colocar aqui para vocês, mas hoje tem depurador a Tramontina, a Criser e a Eletromec. Se eu não me engano, elas trabalham com um depurador que ele fica todo embutido dentro do móvel. Fica ali 2 milímetros só para fora do móvel, a gente tem um jeito de montar ele fica só 2 milímetros para baixo do móvel. E a Fischer
também tem um depurador que ele fica embutido no móvel, fica ali, se eu não me engano, 4 centímetros para fora do móvel só. Ele tem até uma função de abre e fecha, super legal. Então, apostem nos eletrodomésticos embutidos, vai te trazer muito mais funcionalidade para a cozinha, vai te trazer muito mais conforto, vai te trazer muito mais ergonomia e você aproveita melhor os espaços, porque esses móveis, esses eletrodomésticos, eles ficam embutidos. Então a gente precisa de pouco espaço na lateral, fazendo com que a gente tenha os armários mais compactos, tá? E outra, como vocês estão vendo nessa foto, só para finalizar esse erro de quem não usa eletrodoméstico embutido, essa cliente optou por usar eletrodomésticos embutidos, se deu bem, teve sucesso e com certeza ela está fazendo maravilhosos almoços e jantares na casa dela. Esse forno e esse micro-ondas, as linhas mais modernas, já tem a exaustão do ar quente pela frente dele. Então ele fica totalmente vedado. Após o desligamento desses elétrons, eles continuam jogando o ar quente para fora, tá? Então a gente não precisa ter muito espaço ali ao lado dele, porque ele tem uma função de resfriamento automática, vamos dizer assim. Acho que essa é a palavra. Vamos lá. Erro 8. Nossa, esse erro aqui acontece demais, gente. Quer perder uma cozinha? Quer perder o móvel da sua cozinha? Cometa o próximo erro. Vamos lá. Vou explicar o porquê. Erro 8. Não fazer uma base de alvenaria para os móveis. Nossa, isso é um erro. E aí tem duas formas de resolver esse erro muito facilmente. Uma, você está reformando. É muito simples de resolver isso. Com o próprio entulho da obra, com o próprio resto de tudo que você quebrou da sua cozinha, você vai fazer, eu não vou conseguir virar a câmera aqui, mas você vai fazer na base, no chão da tua cozinha, uma cerca de tijolinho baiano com 10, 15... Eu recomendo de 15 a 20 centímetros, tá? Que essa base tenha de altura, tá? 15 a 20 centímetros. Vamos lá. Vai fazer um cercado de tijolo, um ao lado do outro, isso paralelo. Vocês conseguem ver na foto aí? Essa faixa branca encostada ao chão é a base de alvenaria que foi feita, tá? Vai fazer ali um alinhamento de tijolos e vai colocar esse entulho lá para dentro. Vai comprimir esse entulho e vai fazer uma camada de cimento por cima. Fazendo essa camada de cimento por cima, duas opções. Ou você impermeabiliza isso, tá? Impermeabiliza essa base toda, ou você aplica a própria sobra de piso ali por cima. Desculpa, gente. Que é o que o pessoal mais faz, tá? Então é isso aí, KZC Marcenaria. É um sócolo, uma base de alvenaria, né? Então você pode jogar um impermeabilizante ali por cima ou aplicar um revestimento, né? Por que é tão interessante e tão importante de se fazer uma base de alvenaria? Primeiro ponto, os móveis ficam todos apoiados. Isso te traz muito mais durabilidade, minimiza o risco de quebrar um parafuso e esse móvel dar uma capengada, minimiza o risco daquela sua funcionária que queira limpar a parte de cima da cozinha, suba na pia e faça isso com o granito, ó. Já vi acontecer muito. Então, minimiza isso porque a base de alvenaria, o armário se assentou nela, o granito se apoiou no armário, tá todo mundo estruturado. Não tem o que dar errado. Agora você tem um móvel flutuando, uma pedra de granito e a funcionária subiu ali em cima, 70 quilos ali em cima, o armário aguenta bastante, a pedra aguenta bastante, mas sabe quem não aguenta? Aquela junção que você tem entre a pedra molhada e a pedra seca. Então o que acontece? A pedra seca é aquela que vai ao fogão, vai ao cooktop, e a pedra molhada é aquela que você tem a sua cuba. Elas fazem isso, ó. Começa a vazar água por aqui, essa água impregna no móvel, para você perder o móvel é rápido. Então esse é o benefício de se usar uma base de alvenaria. Pergunta, primeiro a colocação da pedra ou do armário? Eu recomendo
colocar a pedra por causa da sujeira. Caso tenha, isso é uma postura que eu adoto na minha empresa. Caso já tenha a base de alvenaria e tenha a pedra, eu sei que tem várias marcenarias nos assistindo aqui, tem a base de alvenaria e já tem a pedra, digamos que aqui sobrou 75 centímetros de vão, fazer o armário com 1 centímetro a menos, porque essa pedra pode estar desnivelada e essa base pode estar desnivelada e pode acabar perdendo o móvel se não fizer um pouquinho menor. E por que eu recomendo colocar a pedra primeiro? É uma sujeira desgramada instalar essa pedra na cozinha, principalmente se é uma pedra preta. Se a cozinha é branca, fica preta, né? Então, primeiro eu recomendo que coloque a pedra, e é importante clientes entenderem que a marmoraria depende da marcenaria, a marcenaria depende da marmoraria. Então, você vai colocar a pedra, a marcenaria vai esperar colocar a pedra para medir a pedra e fazer o armário. Se a marmoraria vai esperar a marcenaria vai instalar o armário para depois a marmoraria ir medir. Tá? Então isso é importante. Não adianta colocar o trator na frente o cavalo na frente dos bois, né? Então vamos lá. Outra coisa que eu queria falar aqui, senão eu vou perder o fio da meada, só tem mais 24 minutos. A base de alvenaria é importante. Pô, não vou fazer uma reforma, o apartamento é novo, não tenho nada para mexer. Caio, como que dá para resolver? Pessoal, é o seguinte, instalamos o armário, já tem a pedra, instalamos o armário, a gente faz uma caixa em MDP naval, MDF naval, Ultra, né, que eu falei, ó. Isso, é isso aí, Danila. Reza para as corrediças. Aí, o que acontece? A gente pode fazer uma base lá embaixo de MDP Ultra, tá? E empurrar essa base, calçar ela, para ela ficar bem firme entre o chão e o armário, e depois você pode chamar 2 saídas. Você pode chamar o pedreiro de volta para ele instalar o mesmo material do teu piso ali embaixo, fazendo um fechamento linear. E isso vai trazer o quê? Proteção contra a umidade, porque ele vai colar aquilo com cimento e cola, vai passar rejunte embaixo e em cima, e a água não vai impregnar lá para baixo. Além do que, é muito mais fácil de você lavar uma cozinha e limpar uma cozinha quando você não precisa ir com o rodo até lá o fundo da pia. Então essa base só traz benefício, tá? Então vamos lá. Caio, eu tô com o meu apartamento pronto, não quero fazer base de alvenaria. A gente faz uma caixa de madeira lá para baixo e depois você chama o pedreiro, ele bota uma faixa de piso, com a sobra do teu piso mesmo, né? Ou pode comprar um piso similar, alguma coisa assim. Ou chama a marmoraria e ela faz uma faixa lá embaixo de granito. Então isso também vai proteger essa base que a gente fez de madeira, tá? Então essa é a dica, a dica número 8, para você não cometer esse erro de não fazer a base. Então é essencial, faça a base de alvenaria, o custo disso é muito baixo, a durabilidade é infinita, né? E só vai te trazer benefício para o teu armário, tá? Para a durabilidade do teu investimento. A gente sabe que uma cozinha planejada, pensada nos mínimos detalhes, ela tem um investimento considerável, né? Independente se é baixo, médio, alto, é dinheiro. Então essas dicas que eu estou dando é para você se precaver e conseguir otimizar o teu investimento, tá? Aqui essas dicas é para durar os seus móveis. Vamos lá. Dica número 9. Não usar corrediças ocultas com amortecimento. A dica 9 e a dica 10, elas são primas, tá? E aí a gente está alinhando tecnologia, a durabilidade e a funcionabilidade. 3 pontos aí. 3. Tecnologia, durabilidade, funcionabilidade. Vamos lá. Por quê? Caio, por que tem que usar corrediça com amortecedor? Que exigência é essa? Ninguém mais quer na cozinha ir 2 horas da manhã atacar a geladeira e resolver sair batendo as gavetas. Teu vizinho vai tocar o interfone, meu. Se você mora em casa, sei lá, o vizinho pode nem ouvir, mas se você mora em apartamento, ir lá pegar alguma coisa, atacar a geladeira de madrugada, quiser pegar aquela colher dentro da gaveta e jogar a gaveta, plaf, plaf, plaf. 2 coisas, o vizinho vai acordar e outra coisa, a durabilidade dessa gaveta vai ser muito menor. Por quê? A frente da gaveta, de novo eu com a minha madeirinha aqui, a frente da gaveta está parafusada numa contrafrente, que a gente chama.
por um parafuso que tem um X tamanho, né? Toda vez que essa gaveta, a frente da gaveta, e aqui está a contrafrente está presa à corrediça, a frente da gaveta só está presa à contrafrente. Toda vez que esse pá, 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 fica batendo, pode ser que venha a soltar o parafuso, sei lá quanto tempo depois, né? A FN Nana, acaba a bateria. Eu recomendo colocar a pedra primeiro e depois o armário por causa da sujeira, tá? Por causa da sujeira, que a instalação de granito faz muita sujeira e assim você tem uma durabilidade maior no móvel, obviamente, porque você colocou depois. Obrigado, Danilão. Isso aí. Vamos lá, voltando. Por que usar as corrediças com amortecimento? Para a gaveta não ficar batendo. Então, se hoje a indústria nos fornece esse acessório super legal, né, que é super válido, gente, trabalha com corrediça com amortecedor. É um ponto, o investimento é muito diferente, muito pequeno em relação a uma corrediça convencional, tá? E a corrediça com amortecimento, ela te dá aquele conforto de você empurrar a gaveta e poder sair andando. Ela vai se fechar sozinha, entendeu? Trazendo muito mais durabilidade e muito mais ergonomia para você, porque você não precisa ficar empurrando a gaveta até ela fechar, e aí eu virar as coisas e falar assim, a gaveta não fechou, eu tenho um toque, eu gosto da gaveta de tudo sempre alinhadinho, tudo sempre fechadinho. Com a corrediça com amortecedor, isso não tem problema. Você empurra a gaveta, ela sozinha vai fechar e vai se unir ao móvel, entendeu? Então, esse é o benefício e esse é o erro por não usar, porque você não usando, você tem menos durabilidade, menos conforto, menos ergonomia e ainda arruma confusão com o vizinho, tá? E erro 10, eu falei que era primo do erro 9, né? O erro 10. Não usar dobradiça com amortecimento. Então você acordou de madrugada, foi atacar a geladeira, abriu a gaveta bateu, o vizinho já acordou. Aí você foi pegar o prato no armário de cima, abriu a porta bateu. Cara, reunião de condomínio é multa. Esquece. Então hoje o mercado nos oferece essa tecnologia, dobradiça com amortecedor. Hoje, a minha postura há 2 anos e meio, de 2 anos, 3 anos para cá, todos os móveis que nós fazemos já saem com dobradiça com amortecedor. Não importa o tamanho dele, não importa o tamanho da porta, não importa nada. O móvel já sai com dobradiça com amortecedor. Corrediça com amortecedor, de 1 ano para cá a gente tem apostado bastante nessa ideia, porque o conforto que isso traz para o cliente é inúmero. Eu já acabei de falar. Ó, a dica do Danilo. O vizinho é chato e bateu todo dia a gaveta para ele, né? Então vamos lá, o erro 10, não usar dobradiça com amortecedor. Isso vai trazer o quê? Ergonomia, conforto. Então você também pode jogar a porta do armário da cozinha e a porta vai fechando. Você vai abrir a torneira, vai pegar um copo d'água e a porta está lá fechando sem você ter que segurar ela para não dar aquele impacto. Também o que acontece? Ao momento que você tem essa porta fechando sozinha, com o amortecimento, que o amortecedor é um pistão que tem dentro da dobradiça, ela fechando sozinha, o que você tem? Maior durabilidade. Por quê? A porta não batendo, ela não está forçando o parafuso que está segurando ela a porta. Então aquela porta que bate, ela vai com o tempo soltar o parafuso que está ali fixando ela. Quando ela tem esse fechamento quando ela tem essa dobradiça, muito mais durabilidade aos móveis, entendeu? Então essa dica foi a dica número 10, prima da dica 9, que é a corrediça com amortecedor. Então vamos lá, pessoal, vamos para a reta final. Aqui eu tenho mais uma dica brinca. Gente, caiu aqui, voltou. Vocês estão me ouvindo? Só dá um coração aí se voltou para vocês, porque para mim aqui pareceu que minha conexão ficou ruim. Vocês voltaram a me ouvir? Pessoal, estão me ouvindo? Travou, mas voltou. Voltou? Valeu, obrigado. Vamos lá, pessoal. Dica número 11.
Dica número 11, pessoal, é o seguinte. Tchan! Brinde! Dica número 11. Essa dica aqui vale ouro, hein? Vale ouro. Não contratar um profissional é um erro. É um erro absurdo. Absurdo, absurdo. Não comecem uma obra sem um profissional. Não comecem uma obra sem um profissional. Por favor, não cometam esse erro. Tá? Contrata um arquiteto, contrata uma empresa especializada em imóveis planejados. Se for contratar um empreiteiro, contrata um empreiteiro que tenha capacidade técnica para desenvolver um projeto, um planejamento para essa obra. Isso é um erro absurdo. Você chamar aquele pedreiro que você conhece, que é o pedreiro da família, que trabalha para vocês há tantos anos, e falar para ele, quero reformar a cozinha. Começa o quê? Não tem o que começar, não tem projeto. Como que você vai começar uma obra sem planejamento, sem projeto? Primeiro, como eu falei lá no começo, quem não planeja, planeja errar. E como você começa uma obra sem saber onde ela vai acabar? A partir do momento que eu não tenho nenhum projeto aqui nenhum projeto executivo aqui para vocês para mostrar. Mas a partir do momento que você começa uma obra e você tem arquitetos presentes, bota um dedo aí para mim, por favor. A partir do momento que você tem... Nossa, não tem nada para mostrar aqui para vocês. Queria mostrar A partir do momento que você tem um resultado final... Então, vamos pegar aqui, que você tenha lá um projeto 3D pronto. Que nem aqui, uma cozinha. Aqui, pronta. Eu sei qual é o resultado final que eu quero dela, que eu espero dela. É muito mais fácil você coordenar essa obra e executar essa obra. Então eu já sei onde estão os pontos, qual é o revestimento que eu vou trabalhar, qual a quantidade, o que vai ser feito, quais são as modificações. Então, gente, não adianta me começar uma obra... Olha lá. Gente, só ler o comentário. A arquiteta está falando aí. Não adianta começar uma obra sem ter um projeto, sem ter um planejamento. É necessário que tenha um planejamento, gente. Então entenda primeiro que você pode fazer a obra, se empenhe, se dedique... Faça um planejamento financeiro para essa obra, tá? Mas sempre com o acompanhamento de um profissional. Tá? É extremamente essencial que você tenha um profissional do seu lado. Ele pode ser um arquiteto, ele pode ser um designer de interiores, pode ser uma empresa especializada em projetos de imóveis planejados, pode ser uma empresa de engenharia civil, mas que você tem que começar uma obra, a primeira... marretada na parede, você tem que saber onde vai acabar isso, né? Qual vai ser o resultado esperado. Então, gente, é um erro começar uma obra sem ter um profissional do seu lado, tá? Existe aquela máxima, vocês sabem, eu participo do BNI, e lá a gente fala bastante isso. Tem uma causa, contrata um advogado. Tem uma doença, vai num médico. Tem uma obra, quer fazer uma reforma, contrate um arquiteto, contrate um designer de interiores, contrate uma empresa de imóveis planejados. Não adianta começar uma obra no escuro, gente, tá? Isso é uma dica de investimento para você não perder dinheiro, tá? Isso é muito essencial e esse é o erro 11 que eu queria trazer para vocês, porque é o que eu mais vejo acontecer e é o que a gente mais sente um pesar de ver a pessoa gastando 2 vezes, 3 vezes o que era necessário gastar uma só, tá? Era só uma questão de planejamento, de melhor se planejar. Tá, eu falei aqui quase 1 hora, quem sou eu? E eu não me apresentei. Bom, eu sou o Caio, tenho 33 anos, sou arquiteto, me formei em 2009 na Unisanta, aqui em Santos. Para quem está me assistindo é de outra cidade, nós somos aqui de Santos, São Paulo. Tenho 33 anos, estou há 18 anos nesse segmento, 17 anos nesse segmento, fazendo projetos de imóveis planejados. Sou sócio proprietário da Casa Arte Imóveis e a gente está habituado aí eu pelo menos estou habituado a fazer uma média de 40 projetos de cozinha, 50 projetos de cozinha por ano, tá? Então, eu tenho plena capacidade de ter trazido esse conteúdo para vocês aqui, tenho muito conhecimento na área. Quem tiver dúvida, alguma coisa, pode me mandar direct que eu vou ajudar, tá? Se você não conhece nenhum profissional, quer contratar, quer começar uma reforma, eu conheço diversos, posso ajudar vocês
de N formas, tá? A Casa Arte, que é a minha empresa, é uma empresa que já está há quase 34 anos no mercado. Nós produzimos móveis sob medida nesse tempo todo. A gente está crescendo com uma nova fábrica agora, com maquinário industrializado, com maior velocidade de entrega, com maior qualidade no produto final, tá? Então, quem não conhece, já está no nosso Instagram, @CasaArteMóveis, mas tem o nosso site também. E passando essa fase da quarentena, fica o convite a vir tomar um café conosco. Eu, a Neuza, a Tatiana e a Débora estaremos lá para melhor te atender, melhor te ajudar a passar por essa etapa de obra. E os dois últimos slides aqui, um brinde. Então vamos lá, pessoal, tem um brinde muito legal para vocês. Eu, com muito carinho e dedicação, dessa live eu criei um e-book, tá? E esse e-book é um manual, tá? Eles são esses 10 erros que você não pode cometer. Esse e-book serve para você, serve para o seu tio, para sua tia, para sua prima, para o seu primo, para quem queira fazer uma reforma, fazer uma cozinha planejada. Eu criei esse e-book com muito carinho e eu quero disponibilizar esse e-book para vocês que vocês não cometam nenhum desses erros que eu apresentei aqui. Então nesse e-book está explicado muito mais tintim por tintim, com texto, com ilustrações, mostrando como evitar esses 10 erros que eu mencionei aqui na nossa live, tá? E como que eu faço para conseguir esse e-book? É muito simples. Ele já está em PDF, tá? Eu só preciso que você me mande um direct com o seu e-mail e o seu telefone. Só isso, bem simples. Que eu vou disponibilizar esse e-book para você via e-mail ou via WhatsApp. Ele já está em arquivo PDF, onde você vai poder seguir passo a passo essas dicas para pensar na sua nova cozinha, para pensar na sua reforma que você tanto vem planejando e te desmistificar e otimizar o seu investimento, tá? Então fica aí meu convite, me manda um direct, me manda o direct, obviamente, com o seu e-mail e seu telefone, que eu vou mandar por e-mail e por WhatsApp aqui o e-book, tá? Ele tem quase 20 páginas, contando das soluções, das dicas para você não cometer nenhum desses erros, tá? E é isso aí, pessoal. Eu agradeço a presença de todos aí. Gostaram das dicas? A gente ainda tem alguns minutinhos aí. Se quiserem colocar sugestões de dicas para eu trazer aqui para vocês, eu posso preparar isso em dormitório, sala, varanda gourmet, despensa, tudo que tenha dentro do seu apartamento. Eu tenho plena capacidade para trazer para vocês ensinamentos, conteúdo sempre relativo, referente à marcenaria, que é a minha área, tá? Falando dos benefícios de se contratar um móvel sob medida, dos benefícios de contratar, de fazer móveis planejados para sua casa, tá? Então eu sempre vou trazer conteúdos e dicas que agreguem valor a você e otimizem seu investimento. Eu acho que o primordial que a gente tem que ter, principalmente agora no momento difícil, é otimizar e validar nossos investimentos. Não adianta sair gastando e depois se arrepender, acaba perdendo dinheiro. Acho que é o momento da gente ter certeza dos nossos investimentos e eu quero estar aqui presente para ajudar vocês com dicas e soluções voltadas à marcenaria, para você ter o melhor investimento aí para os seus ambientes. Beleza, pessoal? Depois podem me mandar um direct aí com dicas do que vocês gostariam de saber mais. Aí eu monto uma outra apresentação aqui. A gente pode fazer um bate-papo aqui no sábado, num outro feriado, que vai ser super proveitoso. Vou poder ajudar muito vocês. Só respondendo uma última pergunta aqui. A maior dúvida que tenho é como funciona a home com painel, como devo preparar as tomadas. Amanda, como funciona? Home com painel, e também vou associar a sua pergunta à cozinha. Para você ter um home com um painel ou para você ter uma cozinha, primeira coisa é projeto. Então no desenvolvimento do projeto, que venha a ser feito um projeto para a sua sala, tá? Então esse projeto, além dele contemplar o rack e o painel, é ideal que a gente também faça um planejamento de tomadas.
Então, quais tomadas ficarão ali embaixo, atrás do rack, e quais tomadas ficarão atrás da TV, tá? Então, isso também acontece na cozinha. Numa reforma, a gente falou, a gente vai se planejar. Então, nessa reforma, o que nós teremos? Pensar em cada parede da cozinha o que é necessário para que aquele projeto seja viabilizado. Ponto de hidráulica, ponto de elétrica, os pontos para o bom funcionamento dos eletrodomésticos. E no caso da sala, energia para os equipamentos, como vai passar os cabos dali dos equipamentos até a televisão, por onde que vai passar, tudo depende do projeto. Então, eu tenho sempre essa postura, e os arquitetos também, de fazer o quê? Temos um projeto lindo, maravilhoso em 3D, agora vamos fazer a parte, entre aspas, chata dele, que é fazer o executivo. É fazer toda a parte elétrica e explicar no projeto, obviamente, e também para aquele empreiteiro que está coordenando a obra, qual é a função daquela ligação entre a parte de baixo e a parte de cima. Então, Amanda, vou deixar uma dica bem rápida aqui para você. Embaixo você tem os equipamentos e em cima você tem a TV. O que você precisa ligar entre um e outro? É somente energia, para alimentar a energia da TV, e uma caixinha 4x2, dá para entender? Uma caixinha 4x2 com um ponto de energia e uma caixinha 4x2 com um conduíte oco e largo, possível de 1 polegada, ligando essa caixinha de cima até uma outra caixinha igual a essa lá embaixo, que é para você passar o cabo HDMI da televisão. Para o home com painel é só isso. A televisão ela precisa de um ponto de energia e um ponto para o cabo HDMI. E lá embaixo você tem que ter mais pontos. Ponto da net, você tem que ter vários pontos de energia e também esse ponto de comunicação do cabo HDMI que faz a ligação do equipamento de vídeo, no caso DVD, ou do aparelho da net, do aparelho da sua TV a cabo, do seu Apple TV até a televisão. Tá? Espero que eu tenha respondido sua dúvida aí. E qualquer outra dúvida me manda um direct. E é isso aí, pessoal. Tá acabando o nosso tempo. Meu agradecimento a todos vocês por terem participado. Fica aqui meu convite. Me manda um direct com e-mail e telefone que eu vou disponibilizar esse e-book para vocês. Tá? Sugestões de temas, manda um direct também, que eu vou criar uma próxima live para a próxima semana para poder ajudar vocês aí a desmistificar essas suas dúvidas. Tá bom, pessoal? Obrigado pela presença de todos, bom feriado, fiquem em casa e acreditem, vai passar essa fase difícil e voltaremos a viver como antigamente. É isso aí, pessoal, obrigado, bom dia a todos, bom feriado, valeu, 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 valeu!